preparado para ir para o céu. Para a nova Jerusalém, a terra que é onde Deus nos prometeu que Ele viria nos buscar. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 10, do versículo de número 30. Verso 30. Lucas, capítulo 10, versículo de número 30. 10, 30. Enquanto os irmãos procuram, desde já quero agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio que Ele tem nos dado de estarmos na sua casa. Glória a Deus. Essa noite ministrando a sua santa e preciosa palavra de Deus. Glória a Deus. Também quero agradecer pela vida do irmão Manuel Camilo e pela igreja que nos deu esse privilégio, né? Glória a Deus. Nos deu essa oportunidade, estamos aqui essa noite. Também quero agradecer também pela vida da minha esposa, Aleluia. que está sempre comigo. Graças a Deus. Quantos acharam? Amém. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30, que diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito interessante. Eu me lembro que o irmão Manuel Camilo pregou sobre essa palavra naquele dia que o senhor pregou lá na igreja, e eu estava lá na porta da frente. Aí quando ele começou a pregar, o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo tocou no meu coração novamente, dizendo para mim estudar essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu não tinha entendido, né? Porque o Espírito Santo tinha tocado no meu coração para eu estudar essa palavra. Mas aí nós estávamos na igreja e o irmão Manuel Camilo me convidou. Glória a Deus. Aleluia. Para mim estar ministrando a palavra do Senhor. Aí eu entendi. Mas vamos para a palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, sabemos que Jesus Cristo de Nazaré andava por aldeia em aldeia, pregando a palavra do Senhor, palavra de arrependimento, palavra de salvação. A palavra que Jesus pregava Glória a Deus. não era palavra que passava a mão na cabeça do povo, mas era uma palavra dura, que a Bíblia mesmo diz que muitos não ficavam, porque achavam a palavra muito dura. E um certo dia, o Senhor estava pregando a palavra, e chega um certo doutor da lei, querendo afrontar Jesus, dizendo: Jesus, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus, respondendo, ele disse, contou uma parábola, a parábola do bom samaritano. E Jesus começou a dizer: descia um certo homem de Jericó para Jerusalém. E quando aquele homem estava indo pelo caminho, apareceu ladrões, bateram nele, espancaram ele até a morte, deixaram ele quase morto e saíram correndo dali. E aquele homem todo ferido no meio da estrada, no meio do caminho. E a Bíblia também relata
que por aquele caminho vinha passando um sacerdote. Aí vocês pensam consigo mesmo, aquele sacerdote vinha passando e ia ajudar aquele homem, mas só que foi diferente. O sacerdote passou, viu aquele homem todo ensanguentado no chão, todo ferido no chão, desviou-se e foi-se embora. Mas deixa eu explicar para você entender o que significa sacerdote. Sacerdote, no tempo de antigamente, era aquele que ministrava o sacramento da igreja, ou aquele que cuidava do templo. Então era um homem muito importante naquela época. Então ele conhecia os mandamentos, conhecia a palavra do Senhor. Mas só que quando ele viu aquele homem, ele podia ter ajudado aquele homem, mas não, o seu ego era maior. Ele viu aquele homem no chão, ele desviou o caminho e foi embora. Mas também tem outra coisa interessante aí. Mas atrás vinha um levita, quem sabe, né? Aquele levita vinha cantando, dizendo: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Mas só que quando ele viu aquele homem no chão, ele também podia ter ajudado aquele homem. Só que ele fez a mesma coisa do sacerdote. O levita também, no tempo de antigamente, era um homem importante. A Bíblia relata, no livro de Samuel, 2 Samuel, que quando Davi foi buscar a arca da aliança para trazer de novo para Jerusalém, a Bíblia fala que um soldado de Davi colocou uns bois para trazer a arca, e um soldado de Davi tocou na arca, porque a arca inclinou-se para cair, ele apenas tocou na arca e morreu. A Bíblia fala que só quem podia carregar a arca da aliança eram os levitas. Só os levitas que podiam carregar a arca. Aleluia. Os levitas também, no tempo de antigamente, eu fui estudar o que significa levita. Levitas, no tempo de antigamente, era diáconos. Então eles também eram importantes naquela época. O levita vinha cantando para o Senhor, mas quando ele viu o seu próximo caído no chão, todo ensanguentado, ele podia ter ajudado ele, podia ter parado e ajudado o seu próximo, mas não, ele fez a mesma coisa que o sacerdote. Mas a Bíblia também fala que mais atrás vinha um samaritano, na qual esse, vendo aquele homem no meio da estrada, todo ensanguentado, todo machucado, ele parou, desceu do seu cavalo, passou
passou azeites na ferida daquele homem. E a Bíblia fala que ele deu vinho para saciar a sede daquele homem. E passou azeite nas feridas daquele homem. E pegou ele e colocou ele em cima do seu cavalo. E levou ele para a estalagem. Olha que coisa interessante. Antigamente ninguém dava nada pelos samaritanos. Os samaritanos eram desprezados naquela época. Quando alguém via um samaritano, eles julgavam os samaritanos. Mas lendo a Bíblia Sagrada, no verso de número 30, você vai ver que entre o sacerdote e entre o levita, quem que ajudou o homem que estava no chão todo machucado? Bolsa preta. Aquele que todo mundo julgava eles. Então aquele homem levou aquele homem para a estalagem. E chegando lá, a Bíblia fala que ele tirou 2 dinheiros e deu para o dono da estalagem e disse: cuide dele. E toma aqui esse dinheiro para vocês cuidarem dele e tudo que ele gastar. E quando eu voltar, eu pagarei tudo que ele gastar. Aleluia. Olha que coisa interessante. Para você ver. Não importa você ser uma pessoa importante no meio da sociedade, não adianta de nada. Deus é poderoso. Aleluia. E quando você vê o seu irmão passando necessidade, ou muito menos em um leito, quase na beira da morte, e você passar por ele, ver a situação dele e não fazer nada. Foi o que o sacerdote e o levita fizeram. Quem sabe se aquele samaritano não tivesse passado ali, aquele homem teria morrido. Aquele homem teria morrido com as suas feridas. A Bíblia fala que antigamente os sacerdotes eram as pessoas era quem comandavam naquela época. Eram os homens que conheciam a palavra de Deus, conheciam a lei de Moisés. O sacerdote e o levita. Grande Deus. Mas quando eles viram aquele homem naquela situação, quem sabe aquele homem pediu até ajuda para aqueles homens. E eles viraram o rosto e desviaram daquele homem e foram embora. Não tiveram sequer um pingo de compaixão daquela vida. Mas uma coisa interessante, a ler a Bíblia Sagrada. Aleluia, Deus. Aleluia. Você vê que um homem que era desprezado pela sociedade, porque os samaritanos
era um desprezado. Ele vem passando pela estrada. A Bíblia fala que ele estava passando por aquele caminho para procurar serviço. Aleluia. E quando ele vê aquele homem naquela situação, a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. O que quer dizer isso? Íntima compaixão. Isso significa que ele ficou com o seu coração amargurado a ver aquele homem naquela situação, naquele estado que ele estava. Bendito Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Quantos aí pelo mundo afora só querem saber de fama, de dinheiro, ser importante nas redes sociais, querem ser importante de qualquer custo, querem ser mais do que os outros, mas quando o seu próximo precisa de uma ajuda, eles não sequer estendem a mão para o seu próximo. Quantos aí pelo mundo afora que são famosos, que são importantes, que andam bem vestidos, que tem de tudo, não falta nada, mas quando o seu próximo precisa de uma ajuda, eles não estendem a mão. Chega até a dizer: o que essa pessoa quer comigo? Por que estão pedindo isso para mim? Eu quero que eles morram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso de número 36, vai dizer assim: qual pois desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntando para aquele homem, o doutor da lei. E ele lhe disse, respondendo Jesus, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Quando o teu próximo precisa de uma ajuda, estenda a mão para ele. Se teu próximo precisar de ti, não pergunte nem para ele o que ele quer de ti, mas vai e ajude ele. Ao lermos a Bíblia Sagrada, vemos que esses certos doutores da lei eram homens muito cruéis naquela época. Eles debatiam. Se alguém falasse que sabia mais do que eles até matavam aquelas pessoas. Eles não queriam que ninguém soubesse mais do que eles. Só eles que queriam ter autoridade. Só eles que queriam saber de tudo. Mas aí vemos que ter fama, que ser importante,
isso não quer dizer nada. Isso não importa nada. Quantos aí pelo mundo afora ganham o mundo inteiro, mas perde a salvação? Verdade. Oh, meu Deus. Quantos aí no mundo afora são bilionários, trilionários, mas quando chegar no grande dia do juízo final, vão perder sua vida? É, Deus. Dinheiro não compra salvação. Dinheiro não compra a nova Jerusalém que está preparada para nós. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Dinheiro Deus. pode ser importante aqui na terra. Mas, Jesus mesmo, Aleluia. quando ele estava pregando a palavra, ele disse: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Aí tem uma coisa interessante que Jesus disse: mas ajunteis tesouro no reino dos céus, Aleluia, Deus. onde a traça e a ferrugem consomem. glória a Deus. Glória a Deus. Também vemos na Bíblia Sagrada, o jovem rico foi até Jesus, para você ver. Ele chegou até Jesus e disse: Senhor, eu sei todos os mandamentos, e o que falta, Senhor, para mim ganhar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: dê metade do que tu tens, tudo para os pobres. Largue tudo e me siga. Aí a Bíblia fala que quando Jesus falou isso para ele, ele abaixou a cabeça e se entristeceu, porque ele já estava apegado com os tesouros daqui da terra. É verdade. Estavam apegados com as coisas materiais daqui da terra. Senhor, graças. Eu acho que ele não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Quando Jesus disse assim para ele: largue tudo o que tu tens, distribua tudo para os pobres e me siga. Jesus estava dizendo: desapegue do mundo, desapegue das coisas que não convêm Verdade. aos olhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Desapegue do dinheiro, porque o dinheiro não pode comprar a tua salvação. Mas você está frente a frente com o que pode te levar para o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também vemos na Bíblia Sagrada uma coisa muito interessante. Zaqueu era um homem também muito importante. Ele era o chefe dos publicanos. Ele também era um homem muito importante. A Bíblia fala que ele tirava dos pobres, roubavam os pobres, pegando tributos. Aí só que um dia ele ficou sabendo de Jesus, das maravilhas que o Senhor fazia. As maravilhas que o Senhor fazia. As pregações de Jesus, tinha muitos que não gostavam, mas também tinha muitos que eram impactados pelo poder da palavra do Senhor. É verdade. Você vê até onde a palavra do Senhor foi, né? Chegou até Zaqueu. E quando ele ficou sabendo das maravilhas do Senhor, que o Senhor tinha feito, ele ficou sabendo que o Senhor curou um cego, fez o coxo levantar, fez o mudo falar, fez o cego ver. Aleluia, Deus. Aí ele se comoveu. Aleluia. Ele falou: não, tenho que conhecer esse Jesus, esse tal desse Jesus.
esse tal desse Nazareno. Eu tenho que conhecer esse Jesus. Aí a Bíblia fala que Jesus estava passando pela cidade onde Zaqueu morava. E a Bíblia fala que ele subiu até no pé de uma figueira. Ficou lá em cima, olhando Jesus passar. Mas só que Jesus sabia que iria subir naquela figueira. Jesus conhece o coração de cada um. Jesus conhece a necessidade de cada um. É verdade. E quando ele estava lá, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje veio salvação à tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí também, no meio dessa multidão que seguia Jesus, tinha aqueles que blasfemavam contra Jesus e disseram assim: mestre, o que tu quer com esse homem? Um pecador, chefe dos publicanos, um homem que rouba todo mundo. Senhor, o que tu quer com esse homem? Aí Jesus não deu ouvido, disse: Zaqueu, mostre a tua casa. E chegando até lá, Zaqueu preparou um banquete para o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Zaqueu fez Zaqueu fez a mesma pergunta que aquele jovem rico: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu a mesma pergunta: distribui tudo o que tu tens aos pobres e me siga. Só que Zaqueu fez diferente do que aquele jovem rico. Ele largou toda a sua riqueza e seguiu Jesus. Esse sim ganhou a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Só que aí tem uma coisa interessante do jovem rico. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que o jovem rico? Por que esse jovem se entristeceu com o que o Senhor falou? Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Para você ver. O dinheiro pode comprar tudo aqui na face da terra, mas não compra a salvação. É verdade. Aleluia. Você pode andar bem vestido, você pode ter carro de luxo, pode ter o tanto de casa que você tiver, mas se você não tiver humildade no seu coração, se quando você vê o seu próximo no fundo do poço, no lamaçal do pecado, e você vê que ele está errado, e você não estender a sua mão para ajudar ele, Verdade. para que ele saia do fundo do poço, do lamaçal do pecado. Uma coisa interessante também na Bíblia Sagrada, que toda vez que Jesus curava alguém, ele estendia a mão para aquelas pessoas. Quando Jesus Só o Senhor é Deus. Quando Jesus curou o coxo, ele estendeu a mão para o coxo e disse: levanta-te e anda. O cego de Jericó, Jesus perguntou para ele, mas só que antes de Jesus perguntar para ele, o que ele queria que Jesus fizesse por ele? Ele, no meio de outra grande multidão, a multidão apertava Jesus, apertavam aquele cego, e ele, sem enxergar nada, tentando chegar até Jesus, no meio daquela multidão. Só que Jesus estava um pouco distante dele. Aí ele pensou: vou gritar,
falou baixo. Aí os pessoal do lado dele disseram: cala-te, Jesus não vai te escutar. Para que falaram isso, hein? Aí ele falou: não, se falar isso aí eu vou gritar mais alto. Aí ele falou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Glória a Deus. Aí gritaram de novo no ouvido dele: cala-te, porque tu perturbas o mestre. Ele não vai te escutar. Só que ele não escutou aquele povo. Ele gritou mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. O que quer dizer tem compaixão de mim? Ele estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou há tanto tempo sofrendo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia fala que Jesus escuta o clamor daquele cego. Aleluias. Jesus escuta de longe aquele cego gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus disse para os discípulos: traga ele até mim. E ele chega até Jesus, fica frente a frente com Jesus. E ele se dobra até Jesus, e Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: mestre, eu quero ver, Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero ver, Jesus. Glória a Oh, Deus. Deus. Mas aí tem uma coisa interessante ao você ler a Bíblia Sagrada. Ele não queria abrir os seus olhos para poder desfrutar das coisas carnais do mundo, para poder desfrutar das coisas terrenas do mundo. Mas aí você lê a Bíblia Sagrada, a você entender o texto, você vai ver que ele queria abrir os olhos para poder ver face a face Jesus. Glória a Deus. Porque ele só ouvia falar de Jesus. E ele tinha um desejo no seu coração de abrir os olhos e poder ver face a face Jesus. Aleluia, Deus. Aí quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, eu quero ver. Jesus disse: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus, aleluia. Aí ele, quando Jesus diz isso, ele começa a abrir os olhos. Aleluia. E quando ele abre os olhos, a Bíblia fala que aquele homem se alegra ao ver Jesus. Glória a Deus. Quem aqui de nós não se alegraríamos de ver Jesus face a face? Grande Deus. Por isso estamos aqui essa noite, Aleluia, Deus. dentro do seu templo, só à espera de Jesus vir nos buscar, para nós vermos Ele face a face. Nós também temos o desejo no nosso coração, que nem aquele cego tinha, de ver Jesus face a face. Aleluia. Podemos contemplar as ruas de ouro, Aleluia. Deus maravilhoso. podemos vermos o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Jesus. A Bíblia é tão interessante. Essa palavra é a própria profecia. Aleluia. Não tem outra profecia do que essa palavra. É verdade. É isso aqui que te sustenta. É isso que te mantém de pé. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada é a própria boca do Senhor falando contigo, falando no teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra é a palavra que te alimenta. Jesus é a água para aqueles que têm sede. Aleluia, Deus. Sede de Jesus. Glória a Deus. Jesus também é o pão da vida.
aqueles que têm fome e sede de comer e beber dessa palavra. Jesus é tudo isso. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E essa palavra que Deus colocou no meu coração.